Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo essa monitoria. Eu me chamo Rayane, atualmente eu estou no S6 e eu fiquei responsável por essa parte da monitoria de farmacologia clínica, em específico do tratamento da depressão e da ansiedade. É um assunto bem extenso, mas eu vou tentar ser o mais direta possível, tanto com relação ao mecanismo de ação, a as principais medicações, como que isso se aplica na prática. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso, que ao longo da própria monitoria eu vou destacando para vocês alguns pontos que são mais importantes de vocês realmente terem em mente, até mesmo para a prova. E eu vou disponibilizar também alguns materiais, como mapa mental, lista de questões e resumo. Então, vai dar tudo certo. No primeiro momento, eu quero iniciar com a leitura desse caso clínico. É um caso bem típico de um paciente com depressão. E aí, bora lá. Maria, 34 anos, professora, residente em área urbana, procura atendimento referindo cansaço constante e falta de vontade de fazer as coisas. Relata que há aproximadamente 2 meses ela vem apresentando tristeza persistente na maior parte do dia, quase todos os dias, associada a uma perda de interesse por atividades anteriormente prazerosas, como sair com os amigos e assistir filme. Refere também fadiga frequente, dificuldade de concentração no trabalho e a sensação recorrente de inutilidade. Nos últimos 2 meses, ela passou a apresentar alteração do sono, com dificuldade para iniciar o sono e despertares noturnos, além da diminuição do apetite, com perda ponderal de cerca de 4 quilos nesse período. Além disso, a paciente relata sentimentos de culpa por acreditar que não está sendo produtivo no trabalho e, ocasionalmente, pensamentos de que a vida não tem muito sentido. Porém, ela nega planejamento ou tentativa de suicídio. Nega doenças crônicas e uso contínuo de medicações. E informa também um aumento recente do estresse ocupacional e a diminuição do convívio social, residindo atualmente sozinha. Bem, nesse quadro clínico, um quadro bem básico de um paciente com depressão, a gente tem como a principal definição duas características que são muito importantes. O primeiro fato é a questão de ter esse episódio depressivo, que deve durar por um tempo de aproximadamente 2 semanas, que é o tempo básico que o próprio Manual da Saúde Mental recomenda com relação à análise desse paciente. E normalmente, esse indivíduo ele também vai ter, além dessa questão do episódio depressivo, alguns outros sintomas que vão estar associados a esse quadro. E daí podem cursar com alteração no apetite, no peso desse indivíduo, alteração no sono, nas atividades do dia a dia, a questão da falta de energia, sentimento de culpa, problema para pensar e tomar decisões em pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Lembrando que não obrigatoriamente todos esses sintomas vão estar presentes em um indivíduo, tipo, é algo muito relativo. Existem algumas pessoas que vão apresentar determinado sintoma de maneira bem mais proeminente do que outro sintoma. Então, é apenas uma ideia para vocês terem noção de como que esse paciente pode se apresentar clinicamente, né? E aí, como que esse quadro depressivo ele vai se apresentar? É aquilo que eu falei, ele vai justamente ocorrer nessa regulação, onde ele pode ter um humor deprimido e ou uma apatia, né, uma perda de interesse no dia a dia, naquilo que esse paciente gostava de fazer regularmente. E pode ter também questões como alteração do peso, no apetite, transtorno no sono, ideação suicida, fadiga e etc. Quanto à fisiopatologia, o livro básico da psicofarmacologia, ele fala justamente de que a depressão, a etiologia básica dela vai ocorrer justamente por uma alteração, tanto no afeto positivo como no afeto negativo. Como assim? Existem algumas certas estruturas, como algumas monoaminas, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, em que a gente pode citar a dopamina, a serotonina, em que justamente a alteração, ou seja, a disfunção dessas estruturas no organismo vai causar justamente determinados sintomas
que são característicos de um quadro depressivo. Então, por exemplo, a disfunção da dopamina vai acabar causando, está mais relacionado com o humor deprimido, com a perda da felicidade, com a perda do interesse, do prazer, do entusiasmo, que daí a gente chama de uma redução do afeto positivo. Já quando eu tenho essa disfunção da serotonina, por exemplo, eu já vou estar mais associado com a questão do aumento do afeto negativo. E daí eu tenho essa questão do medo, da ansiedade, a irritabilidade nesse paciente, o sentimento de solidão. Então vai se dar justamente por essa disfunção orgânica nesse indivíduo, que é a principal fisiopatologia da depressão. Mas, para além disso, a gente tem algumas ideias, algumas teorias por trás do quadro depressivo em si. A primeira delas é a teoria das monoaminas. As monoaminas, para quem não sabe, são neurotransmissores, né, que são derivados dos aminoácidos. A gente tem principalmente a serotonina, que vai derivar do triptofano, e a gente tem as catecolaminas, né, que são derivadas da tirosina. E aí, a psiquiatria, o estudo da psicofarmacologia como um todo, vai dizer justamente que a etiologia da depressão vai vir justamente através da deficiência dessas estruturas, das catecolaminas, da serotonina como um todo. Então, os medicamentos em si, eles vão atuar justamente nesses neurotransmissores. E aí, outro ponto importante de se destacar na fisiopatologia é a questão do processo inflamatório. Então, indivíduos que geralmente lidam com estresse constantes ou que fazem uso de drogas, seja ele abusivos ou não, também possuem uma certa fisiopatologia por trás desse quadro. Outro ponto é a neuroplasticidade, que a gente tem a proteína chamada BDNF. Essa proteína, ela é responsável justamente pela manutenção das células neuronais, onde essas proteínas, em um quadro de um paciente depressivo, geralmente elas vão estar diminuídas tanto na região do hipocampo como do córtex. Então, possui essa relação direta com o quadro depressivo. E além disso, a gente tem também essa questão da hiperatividade do sistema de resposta ao estresse, né, que é essa regulação do hipotálamo, da hipófise e do eixo adrenal. Ou seja, em que quadros de estresse crônico vão estar ligados a um quadro de depressão. E aí a gente tem, só para relembrar mesmo essa questão da idolamina, que a gente pode citar principalmente a serotonina, né, que é o 5-HT, quando vocês verem as imagens, para não ficarem confusos e tal. E as catecolaminas, a gente tem a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina em si. E aí vamos lá, né? Entrar de fato na primeira classe de medicamentos. O primeiro deles são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Quando a gente tenta destrinchar o nome, a gente consegue entender, pelo menos inicialmente, qual a ideia dessa medicação. Inibidor seletivo da recaptação da serotonina. O que é que eu vou inibir? Justamente a recaptação da serotonina. Como que isso vai acontecer? Eu vou explicar melhor, vou destrinchar melhor essa parte mais na frente. Mas basicamente tenham isso em mente. É uma ideia assim, essencial para entender todo o restante. E daí a gente tem algumas principais medicações. A gente tem a fluoxetina, fluvoxamina, escitalopram, paroxetina, citalopram e a sertralina. Tentem não confundir o escitalopram com o citalopram. Eu vou explicar melhor a diferença entre eles depois, porque tem uma interferência em questão a nível cardíaco mesmo, mas tenho por hora em mente para não tentarem confundir esses dois. E aí eu coloquei essa frase só para tentar ilustrar melhor a nível de conseguir memorizar melhor, né? Fármacos eficazes, pânico, compulsão, estresse, para realmente ajudar vocês a memorizarem esses nomes. E aí vamos lá, né? Como eu tinha falado logo no início, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ele vai justamente inibir a recaptação da serotonina, aumentando o seu efeito na neurotransmissão. Ah, Rayane, mas é só isso que vai ocorrer? Não, muito pelo contrário. Aí bora lá.
Num quadro de depressão, a gente tem algo característico que vai ocorrer um desequilíbrio no sistema serotoninérgico. E daí quais são as principais ideias que a gente tem que ter mentalmente para entender como que ocorre esse mecanismo de ação? O neurônio, ele vai produzir ou liberar menos serotonina. Como eu tenho uma pouca serotonina na sinapse, o organismo ele vai tentar compensar de alguma maneira. E ele vai compensar como? Justamente aumentando o número de receptores, aquilo que eu chamo de suprarregulação. Ou seja, o número de receptores de serotonina vai estar suprarregulado, tanto esses receptores pré-sinápticos como os pós-sinápticos, certo? Só que aí a gente também tem que ter em mente que alguns autorreceptores, eles são inibitórios, ou seja, nem todos eles vão atuar justamente ajudando na liberação dessa serotonina. E é aí que vai funcionar um mecanismo de feedback, como um mecanismo de freio mesmo, como se freasse. E aí, quando esse receptor ele percebe que tem muita serotonina circulando, ele vai justamente diminuir a liberação desse neurotransmissor, certo? E aí, passando agora para o próximo ponto, quando esse indivíduo ele começa a tomar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ele vai bloquear justamente o SERT. O SERT ele é justamente essa proteína que é responsável por recaptar a serotonina de volta para o neurônio. Então, o que é que vai ocorrer? Esse medicamento ele vai bloquear a recaptação da serotonina. A serotonina vai ficar muito mais tempo disponível na sinapse e, inicialmente, esse aumento ele vai ocorrer principalmente nessa região somatodendrítica do neurônio serotoninérgico. Ou seja, quando ocorre esse aumento dos níveis de serotonina, ele não vai aumentar obrigatoriamente onde eu quero que ele aumente, que é justamente na região pós-sináptica, mas ele vai aumentar principalmente na região somatodendrítica. Tenham isso em mente. Primeiro vai aumentar nessa região somatodendrítica. E aí, justamente com o passar do tempo, esses níveis aumentados vão acabar gerando uma infrarregulação, ou seja, uma dessensibilização, um mecanismo de feedback mesmo. Como eu tinha falado, eu vou aumentar muito o neurotransmissor, então o neurônio vai enviar uma resposta de feedback. O neurônio vai regular, então vai acabar ocorrendo essa dessensibilização. E essa infrarregulação é justamente o que vai causar mais liberação da serotonina. Ou seja, esse aumento vai ativar os autorreceptores de serotonina e como eles são o freio, eles vão acabar diminuindo temporariamente essa liberação. É por isso que os antidepressivos, eles não fazem efeito imediato. Não sei se alguém aqui já chegou a ouvir de que comecei a tomar medicação para depressão, mas 1 ou 2 semanas eu fiquei super agitado, não vi efeito, me fez mal. E é justamente por conta disso. Ou seja, o que vai acontecer após algumas semanas com o uso contínuo do medicamento? Esses autorreceptores vão ficar dessensibilizados. Essa infrarregulação vai fazer justamente com que esse neurônio serotoninérgico vai ficar desinibido, como se desse uma segurada nesse processo de freio, e o neurônio vai passar a liberar mais serotonina no terminal do axônio, certo? E aí, qual que vai ser o resultado disso tudo? É aí que eu vou ter realmente mais serotonina na sinapse, eu vou ter uma maior ativação do receptor pós-sináptico, que é justamente a região onde me interessa, e isso vai acabar dando uma melhora nos sintomas da depressão, né? E aí vocês podem pensar, tá, mas se alguns receptores vão ficar insensíveis, né, dessensibilizados, isso não vai interferir no efeito da medicação? Não, justamente porque o neurotransmissor em si, ele vai acabar sustentando essa resposta. Então, isso vai ajudar a manter essa resposta antidepressiva após algum tempo de uso, né? Então, vou tentar resumir tudo que eu falei até agora, que eu sei que é muitos pormenores, né? Muitos detalhes. O ISRS, ele vai inibir a recaptação da serotonina, aumentando o seu efeito no neurotransmissor. Pronto.
Se ele vai inibir a recaptação, eu vou ter mais serotonina disponível, que é até aquela bola verdinha lá do início da imagem, né? Quando eu tenho esse aumento do nível de serotonina, ele não vai aumentar obrigatoriamente onde eu quero que ele aumente, que é justamente na região pós-sináptica, mas ele vai aumentar principalmente na região somatodendrítica. Vai aumentar tanto que o neurônio vai me mandar uma resposta de regulação, ou seja, um mecanismo de feedback. Esse receptor vai ficar dessensibilizado e essa infrarregulação é o que vai causar mais liberação dessa serotonina. E isso vai ajudar, com o passar do tempo, justamente a permanecer essa resposta a resposta antidepressiva do medicamento, certo? Basicamente é isso. Então, resumindo agora, né, meio que amarrando tudo que eu falei até agora. O que é que o inibidor seletivo de recaptação de serotonina vai fazer? Vai inibir a recaptação da serotonina, aumentando seu efeito na neurotransmissão. Ele tem uma meia-vida entre 16 e 36 horas, com exceção da fluoxetina, que vai durar em torno de 50 horas, então é muito importante ter em mente essa medicação no quesito de pacientes polimedicamentosos, por exemplo, como idosos, né? Então, fiquem muito atentos com esse medicamento, a essa informação da fluoxetina. Em geral, eles são bastante metabolizados pelo fígado e eles também podem estão associados com vários isoenzimas do CYP450. Então, tem muita relação medicamentosa no sentido de atuarem em vários graus pelos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E todas as dosagens de todos esses fármacos que já foram citados, eles realmente têm que ser reduzidos nos pacientes com insuficiência hepática. E aí, qual que é o uso terapêutico, né? Qual que é a indicação desses medicamentos? Eles têm uma aplicação bem ampla, não só para depressão, como para o toque, como transtorno de pânico, questão de ansiedade, estresse pós-traumático, ansiedade social também, e muitos outros. E aí, um ponto que eu quero destacar, que é muito importante, além daquele da fluoxetina que eu comentei, né? Que ele tem um tempo de ação muito, muito longo, em torno de 50 horas, tem também mais algumas outras medicações que são bem interessantes da gente entender como que eles vão atuar. Por exemplo, a paroxetina e a fluvoxamina são usados para os pacientes que têm dificuldade de dormir. Já a fluoxetina e a sertralina são usados para pacientes com sonolência excessiva. Então, prestem atenção nesses detalhes, que eu até destaquei de vermelho, que é muito importante. Mas, no geral, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são medicamentos bem seguros e, de fato, são a primeira linha de escolha nesse tratamento. E aí, quais são os efeitos adversos? A gente tem como principais deles, principalmente em jovens, né? Questão da perda da libido, ejaculação retardada, anosgarmia. E todos esses medicamentos, eles têm potencial de causar aquilo que a gente chama de uma síndrome serotoninérgica, né? Então é muito importante, sempre que receitar um ISRS, ter muito cuidado, principalmente se você receitar ele junto com o IMAL. O IMAL geralmente é um medicamento que é uma classe de medicamento que está em desuso. Eu vou explicar mais na frente sobre eles também. Mas de todo modo, todo cuidado tem que ser redobrado com relação a isso, justamente para não realmente causar essa síndrome, né? E aí alguns outros efeitos, a gente tem cefaleia, ansiedade, agitação, fraqueza, cansaço, interações farmacológicas potenciais, como eu tinha comentado agora há pouco. E um fato muito importante, outra medicação muito importante, então tenham isso em mente também, é a questão do citalopram, que ele pode causar alargamento do intervalo QT. O que é isso? Ou seja, pacientes que já possuem questões cardíacas, principalmente pacientes que geralmente são idosos, muito cuidado, tenham uma atenção redobrada com relação se aparecer alguma questão de algum paciente idoso com alargamento do intervalo QT, que já tem uma condição cardíaca,
muito cuidado com essa questão do citalopram. Ele não é recomendado em pacientes com questões cardiovasculares, certo? E aí, qual a atenção que devo ter ao receitar essas medicações, né? Lembrando, a fluoxetina geralmente não é recomendado para os idosos, porque, principalmente pelo tempo de longa meia-vida que ele tem, ou seja, fica por muito tempo no organismo desse indivíduo, considerando que o idoso é um paciente polimedicamentoso, então não é recomendado a fluoxetina para os idosos, mas os demais geralmente são recomendados para os jovens e podem ser usados tranquilamente. E aí agora vamos para outro caso clínico. Mulher, 74 anos, é portadora de hipertensão arterial sistêmica. Atualmente, ela é controlada com o uso de losartana associada a hidroclorotiazida. Apresenta o histórico de arritmia cardíaca, tendo sido identificado intervalo QT prolongado em eletrocardiograma recente. Além disso, possui diagnóstico prévio de gastrite crônica, fazendo uso frequente de omeprazol e apresenta uma discreta alteração em exames de função hepática. Nos últimos meses, começou a apresentar tristeza persistente, perda de interesse por atividades que antes lhe davam prazer, sensação de vazio e desesperança em relação ao futuro. Relata também insônia de manutenção, diminuição importante do apetite, onde ela teve uma perda ponderal, de 5 quilos nos últimos 3 meses, fadiga constante e dificuldade de concentração. Refere também pensamentos frequentes de culpa relacionados à decisão tomada no passado e relata que em alguns momentos pensa que talvez não valha mais a pena continuar vivendo, embora negue um plano suicida estruturado. Considerando as comorbidades e os fatores de risco apresentados pela paciente, assinale a alternativa que apresenta o antidepressivo mais indicado para esse caso. Item A, venlafaxina, fluoxetina, sertralina, citalopram. Vou dar um tempinho para vocês, tentarem responder. Agora, bora lá. Bora tentar destacar algumas informações que são essenciais para a gente ter uma noção de como vai ser o manejo desse paciente. É uma paciente idosa, 74 anos, então isso a gente já pensa em excluir alguns tipos de medicações. A primeira delas, a fluoxetina. Primeiro passo, aquilo que eu até tinha comentado, paciente idoso, não se recomenda a fluoxetina. É uma paciente com quadro de hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e tem um intervalo QT prolongado. Qual foi a medicação que eu falei que não é recomendado de maneira alguma para um paciente que tem um intervalo QT prolongado? O citalopram, certo? Aí, continuando. Ela tem uma perda ponderal, de 5 quilos nos últimos 3 meses, e a gente também tem que considerar todas essas comorbidades. Então, bora lá comentando item por item. Fluoxetina, como eu comentei, não é recomendado justamente porque ela já é uma paciente idosa. Citalopram também não é recomendado justamente por conta dessa possibilidade de ter um alargamento desse intervalo QT. A venlafaxina, eu não tinha comentado dela ainda, vou comentar mais na frente, mas por hora saibam que a venlafaxina ela pode causar um aumento na pressão arterial desse paciente, justamente por envolver a via noradrenérgica. Então, tendo isso em mente, se é uma paciente que já tem problema de hipertensão arterial sistêmica, eu não vou receitar medicamento que pode aumentar ainda mais a PA dela. Então, a gente já exclui. Então, a gente fica justamente com o sertralina, certo?